Nossa história começa em uma noite sombria com um homem dizendo estar sofrendo na montanha Tianmen, em Xinjiang, por 2 semanas, mas que finalmente conseguiu colocar as suas mãos nisso. E está cheio de letras estranhas, com certeza é a verdadeira, a técnica lendária secreta, que disseram ter sido deixada para trás pelo sábio da espada, a próxima, há 600 anos, os registros secretos do sábio espião da espada. Ele deseja muito isso para si, mas vai ser inútil por seu Dantian está quebrado. Outros artistas marciais vão tentar roubar isso dele. Se souberem que conseguiu encontrar, precisa esconder antes que alguém chegue. Está tremendo e deveria trazer um pouco de água. Então você está aqui. Espião do culto sangrento? Encontrou os registros secretos do sábio da espada? O senhor chegou. Encontrei sim. E guardei em um local seguro, prometendo entregar se manter a promessa. Promessa? Ouvi sobre isso no caminho até aqui. Você quer que retire um verme do seu peito, é isso? Bem, essa era a promessa. Mas não precisamos mantê-la mesmo que a gente retire o verme de sangue. Não vai ter lugar para você voltar. Estou errado? Sonho do clã da Terra Irradiante. Ele foi exilado do clã depois que seu Dantian foi destruído. Por causa do frenesi de Ki que sofreu, 10 anos atrás foi raptado pelo culto sangrento. E implantaram um verme de sangue em seu peito. Desde então, ele foi forçado a ser uma marionete do culto sangrento. Então, mesmo que ganhar sua liberdade aqui, onde irá? Ele sabia tudo sobre ele. Pensando no que quer dizer, entregue logo os registros secretos do sábio da espada. Se fizer isso, eu vou deixar em consideração quando pensar sobre retirar o verme de você. Ele disse que os registros secretos foram escondidos em um local que somente ele sabe. O que conhece sua situação não está permitindo, por nenhum privilégio especial como ser aceito na facção ortodoxa. E sim, escapar do culto sangrento e viver sua vida decente. Então pede para que retire primeiro o verme e assim que fizer vai entregar os registros secretos. Você bem esperto, logo em seguida o guerreiro é ferido pela espada, enquanto seu inimigo fala que pelo jeito que o espião inferior oculta alguma coisa é óbvio que está escondendo em seu corpo. Eles tinham a intenção de matá-lo desde o começo. Sim. Não odeie tanto a gente assim, Wong. No momento que se tornou espião estava destinado a morrer. Se lamenta em ter vivido uma aldeia tão lixo. E quando está prestes a morrer realmente, os registros estavam nele. Não só isso, porque chamas azuis estão surgindo dentro dele. Ele pensa que não está quente, mas o que importa agora é se existir algo parecido com uma segunda vida e espera que não seja tão lamentável como essa. No mesmo instante ele é acordado com um balde de água no seu corpo, que está inteiro, sem cortes ou queimaduras, ouvindo uma voz conhecida. Finalmente acordou. Vencemos o desafio da bebida de novo. Son Jabek, Song e Yong, os infames gêmeos branco e preto. Por que parece tão jovens? Por que está tão chocado? Esse é ele mais jovem? Cara, você ainda está bêbado. Sai dessa, maluco. Paga a gente logo. Caramba, essa doeu, está doendo demais. Parece não ser um sonho. Ele se levanta e pergunta que dia é hoje. Vamos, que dia é? Não é algo tão difícil de se falar. É dia 9 de agosto do 11º ano do ciclo sexagenário do 11º ano? Então, se esse ano é exatamente 10 anos antes de sua morte. Que ano achou que era? Pirou de vez, meu nobre. Sou cai, dá risada e fica feliz ao ver o seu amigo, que esperava se for realmente há 10 anos atrás. Então, à noite, um vigia está observando muita gente. Tarde, até logo, a espada atravessa seu pescoço sem que pisque outra vez. Outro vem vindo. Droga. Onde está? Devia ter organizado isso antes. Não vai me dizer que está sem dinheiro. Se não quiser morrer daqui, sai agora. Você está agitado desde cedo, vou precisar te ensinar uma lição. Achei a única recordação de sua mãe, a espada Sondan. Ficou cheio de arrependimentos depois que perdeu ela. Na sua vida passada, mesmo que fugir seja a prioridade, precisa pegar isso antes. Senti algo que parecia que seu ouvido ia estourar. Ouvindo gritos de socorro, seus amigos perguntam se ouviram isso. Parece que veio de fora. Foi muito alto para ser do lado de fora. Agora não é hora de debater sobre isso.
Os gritos significam que começou e quem esses caras são? Soul pede para ver e veja só, são os malditos do culto sangrento. Esse foi o dia que foi raptado e são bandidos? Não, cultistas de sangue. Não temos tempo, eles vão chegar aqui logo, se quiserem sobreviver, corram. Essa galera é mesmo cultista, achei que tinham desaparecido há muito tempo, depois de perderem para a Aliança Marcial. Irritado diz, por que não vai lá você mesmo e pergunte para eles? Será que vamos embora? Melhor sim. Agora não é hora de ficar e cuidar deles. Esses caras se tornaram mestres de artes marciais. Depois de serem raptados, vão ficar tudo bem. Contanto que ele sobreviva. Agora que parou de pensar, tinha outra pessoa entre eles. Song. Sim, seu idiota, você também estava com a gente. Ele era o único aliado que ele tinha no clã da Terra Radiante. Saindo correndo, não tem que deixar o irmão para trás. Despertando Song, que assustado viu o jovem mestre. Precisamos ir, Song. Está em dúvida do que está acontecendo? Não temos tempo. Nós estamos sendo atacados pelo culto sangrento. E só pede para que confie nele. A cidade toda está cercada. Vamos ser pegos. E se a gente se esconder no guarda-roupa? Tá maluco? Esse é um lugar muito óbvio. Eles não estão aqui pelo dinheiro. Eles querem capturar gente como a gente. E vão achar em cada canto. Onde alguém pode se esconder, tipo guarda-roupa ou vasos grandes, seria achado de qualquer maneira. Precisam se esconder. Um lugar onde ninguém iria pensar, isso mesmo, um banheiro. Logo aí, jovem mestre. Agora não é hora de discutir, vou deixá-lo aqui ficar com um único banheiro. Então agradeça depois, garoto. Espera, não me empurra. Mesmo o culto sangrento não procuraria aqui. Ele ia se esconder, mas não teve outra escolha. Precisa achar um lugar para se esconder antes dos cultistas chegarem. Morrer não pode ser o seu destino final agora. A ideia é se esconder por debaixo do feno. Não é um péssimo lugar para se esconder, mas se tiver algum artista marcial avançado, ele pode encontrar pelo sentido de que é melhor segurar sua espada por precaução. Para a surpresa de todos, a espada parece ter vida própria. Menino maldito, não me segura com essas mãos nojentas. Essa espada está possuída por um fantasma? Não sou um fantasma, idiota. Somente a espada, Sodan. Mas, espera, você me ouviu? Um humano conseguiu me ouvir? Uma espada? Ela se transforma e disse se também consegue ver o seu avatar. Soul ainda acha que ainda está alucinando. Sabe que consegue ouvir nós, espadas? Lemos os pensamentos dos humanos quando entramos em contato. Realmente consegue ver ela e espera aí. Por causa daquele cara tranquilo, só você pode me ouvir. Entendi, então calada. Não estou conseguindo raciocinar. O homem percebeu um movimento, então vê pegadas ao chão. E está chegando perto de som. Tenho uma pergunta. Vai atacar ele se for encontrado? Irá ser tão corajoso assim? Seu coração está batendo forte, está morrendo de medo, hein? Se lembra da vez que foi morto enquanto o cultista aproxima sua mão e ataca ele? Eu com medo? Está empolgado, isso sim. Vou sobreviver nessa vida, não importa como. A espada admira ele. Pensou que era só um idiota que vivia bebendo com os filhos de Song. Todos os dias parece que precisa reavaliá-lo. Tá me enchendo o saco, fique quieta. Por agora, vou somente ignorá-la. A situação piorou, os guerreiros do culto sangrento são conhecidos por se mover em grupos durante missões e os companheiros do cara que o matou vão aparecer logo. Embora tenha escondido o corpo, não vai demorar muito para encontrarem. Se for pego em uma situação como essa, não vai nem fazer tentar falar. É arrasta pra cima na certa. Minha prioridade é acabar com isso agora. Som, que foi? Me deixa em paz. Bem, eu não queria dizer isso, mas tem um guerreiro atrás de você. Então achei que deveria contar, sabe? É o quê? Não se preocupe comigo, continue. Me interessei pelo seu trabalho. Não vai dar seguimento? Ele fica surpreso porque não sentiu a sua presença. Vendo o cinturão marrom, um guerreiro de ranking intermediário deve ser muito mais rápido. Não tem chance nenhuma contra ele. Nesse estado atual, Sodan pede para ajudar, mas ele pede para não atrapalhar. Esse garoto me subestima demais. Não parece que você sabia alguma arte marcial. Mesmo em um ataque surpresa, é impressionante ter conseguido pegar um guerreiro de baixo ranking. Você é habilidoso. Vou fazer uma oferta, caso consiga deixe você viver. Droga, vou provocá-lo. Se tivesse a intenção de me matar, não estaria falando assim. Sobre a minha habilidade? Então veio aqui me capturar, mas está com muito medo de terminar como outro? O que disse, garoto?
Você tá maluco? O que vai ganhar provocando ele? Relaxa, vai acontecer conforme planejado. Vou agir como um idiota super confiante para fazer ele baixar a guarda. Garoto, você é engraçado. E é uma raposa ardilosa também. Ele é mais sensato do que pensava. Parece que suas intenções são evitar uma luta, então testará para ver se você é tão habilidoso assim quanto seu cérebro. Som desvia mesmo sendo fraco que teve seu dantian destruído. Esse tanto ainda é visível para os seus olhos. Ele ataca, mas o cultista defende. Os seus olhos podem ser bons, mas suas mãos são lentas. Ainda assim, seu ataque foi certeiro e irá ignorar o fato de ter matado um de seus guerreiros, se seguir ele quietinho. Mal ele esperava que ele ia segurar a espada com a outra mão e lança o seu contra-ataque. Mesmo assim, ele se esquivou do ataque. Passou somente de raspão, dando um chute nele e sendo arremessado. Pensou que não conseguiria se esquivar de tão perto. Agora não tem outra escolha a não ser lutar contra ele. Sodom disse que pode ajudar. Você terá 0 chances de vencer sem ela. O que pode fazer numa situação dessas? Então realmente vai ficar teimando? Não conseguiu cortar fundo, mas agora está mais difícil para ele usar o olho esquerdo. Então deve insistir nesse lado. Moleque, eu tentei ser legal, mas você é um desgraçado. Irá morrer originalmente. Eu ia até te punir um pouco e te levar ao culto, mas mudei de ideia. Vou cortá-lo em pedaços. Ele vem em sua direção e insere muitos golpes, e isso é muito rápido para o jovem mestre Soul. Está evitando os ataques letais de propósito. Está percebendo o que fez? Ele vai se divertir brincando comigo até eu morrer. É tarde demais para se arrepender. Sua vida está comprometida. Levando os ataques, pensa se é melhor esperar ou apunhalá-la. Sodom diz no seu ouvido estocada frontal. Assim fazendo. O quê? Bloqueando o golpe? Viu aí? Se não fosse minha ajuda, estaria morto agora. Então aquilo foi a sua voz? Quer dizer que consegue enxergar os ataques dele? Sodom disse que ia ajudar. Por causa disso, um fracote sendo chicoteado por um verme como esse é fácil de acompanhar. Ele pede desculpas a ela por ter feito essa bobice. Agora implora por ajuda. Sim, acho que posso fazer depois de 47 anos. Não tem como permitir que uma criatura exótica que pode me ouvir morra desse jeito. O plano é ler os ataques? Está pensando mais no seu estado atual. É complicado, já o acertou uma vez, então ele não vai entrar no alcance de sua espada curta de novo. Aquele cara está tentando manter distância ao máximo. Entretanto, se você fizer ele se tornar impaciente, uma oportunidade pode se abrir. Ele bloqueou meu último golpe. Como fez isso? Será que ele decifrou minha técnica? Não tem como um fracote como ele ter feito isso. Com certeza irei te matar agora. Agora o plano primeiro é bloquear o ataque dele e ganhar tempo. Ele ataca com a sua espada na direção do ombro esquerdo, lado direito agora. Sem chances, moleque. Como você está adivinhando isso? O corte começa a atrapalhar e a sua visão começa a embaçar. Ótima chance para lançar um contra-ataque. Se ficar no ponto cego dele, ficará impaciente. Os contra-ataques dele, aleatórios, será impreciso, mas rápido definitivamente vão tentar um corte horizontal. Espere um pouco antes de avançar. O jovem Soul se arrisca e aproveita essa brecha, mas leva outro chute inesperado e ele grita. Quebrou seu braço? Foi ousado demais usando meu ponto cego, mas ainda é um fraco, pulando em sua direção, mas não é verdade, era fingimento. Se esquiva do ataque e leva a investida no pescoço. Será que ele está morto? Sodom disse que a sua atuação foi incrível. Por um momento achou que seu braço realmente estava quebrado, mas tudo isso foi graças à sua ajuda. Obrigado, disse ele. Ele baixou a guarda por um segundo e levou um soco inesperado do terceiro cultista. Que situação! Me apressei até aqui depois que esses dois não voltaram. Eles morreram para um garoto relento? O que será que vai acontecer com o jovem Soul? Se deseja a parte 2, deixe seu like e se inscreva no novo canal. Tchau!